Salve galera! O tema do vídeo de hoje é por que o ódio a Hugo Chávez? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio para manter esse trabalho de comunicação é fundamental. Desde a eleição de Bolsonaro, se transformou em moda fazer comparações formalistas, sem conteúdo, análises toscas de Bolsonaro com supostas figuras autoritárias. O engraçado é que essas supostas figuras autoritárias semelhantes a Bolsonaro sempre são procuradas no hall da esquerda. Então, Mourão já foi comparado com Lenin, Bolsonaro comparado com Stalin, com Kim Jong-un, com Kim Il-sung, com Fidel Castro. A grande antropóloga Rosana Pinheiro Machado, e aqui tem uma ironia, evidentemente, chegou a dizer que o bolsonarismo lembrava o maoísmo na época da Revolução Cultural. De todas as comparações esdrúxulas e absurdas, a mais recorrente é comparar Bolsonaro com Hugo Chávez. Todo dia tem algum liberal chato pra caralho comparando Hugo Chávez com Bolsonaro, seja alguém abertamente de direita ou seja alguém supostamente de esquerda. Então aquele comentarista estranho lá da Globo News, o Guga, fanático em Hugo Chávez, ele tá sempre comparando Hugo Chávez ou Maduro com alguma coisa, né? Morreu alguém no fim do mundo, a culpa é de Hugo Chávez, a Vera Magalhães, o Leonardo Sakamoto, algum colunista do The Intercept, do El País, da Folha de São Paulo, toda semana tem alguém dizendo que Hugo Chávez é igual a Bolsonaro, que Bolsonaro copia Hugo Chávez. E eu quero explicar para vocês rapidamente por que esse ódio a Hugo Chávez. O que é que une liberais, conservadores, esquerda moderada, social-liberais, esquerda democrática, nesse ódio ao comandante Hugo Frias Chávez. Será que é porque ele era autoritário, ele era antidemocrático? Qual é o problema com Hugo Chávez? Para explicar por que esse ódio ao Hugo Chávez, é necessário a gente voltar um pouquinho na história. Como bem sabemos, a partir do final dos anos 70, começa a contra-revolução neoliberal e neocolonial a nível mundial. A classe operária e os movimentos anticolonialistas entram numa defensiva histórica gigantesca, e esse momento de defensiva se amplia com o fim da União Soviética, do campo socialista, crise em Cuba, na Coreia Popular, processo de reforma e abertura na China, fim, na prática, do movimento terceiro-mundista e do movimento anticolonialista. Tal sorte que, nesse processo de vitória cachapante da burguesia mundial, algumas palavras foram banidas do vocabulário político do que se considera como esquerda. Então a esquerda não falava mais de imperialismo, consequentemente de anti-imperialismo. O John Bellamy Foster tem um belíssimo artigo mostrando como a categoria de imperialismo a partir dos anos 80 vai sumindo dos debates acadêmicos e políticos, que era uma época que se falava em globalização. Então, fim do Estado Nacional, não faz mais sentido falar em imperialismo. Então sumiu o imperialismo. Sumiu socialismo, comunismo do horizonte. Até porque comunismo era algo totalitário, que lembrava Stalin, os gulags, processos de Moscou, e agora era o momento de construir uma terceira via, né, com Anthony Giddens, Tony Blair, Bill Clinton e por aí vai. Revolução também é uma coisa do passado, né? Porque revolução é um processo autoritário e a esquerda agora tem que se mostrar democrática. A esquerda deve democratizar a democracia. Dizer que outro mundo é possível, mas sem colocar em questão a clássica teoria leninista da derrubada do Estado burguês e da construção de um Estado proletário, do poder popular. Toda essa radicalidade sumiu da cena política. Como a gente sabe, vários partidos comunistas se transformaram em partidos social-liberais e às vezes abertamente de direita.
e vários partidos socialistas e partidos de esquerda de maneira geral foram domesticando o seu discurso. Então não falavam mais de luta imperialista, mas sim de ordem multipolar, de fortalecer a ONU. Não falavam mais de socialismo, de revolução, mas sim de justiça social, combate à exclusão, combate à desigualdade. Não falavam mais de ditadura do proletariado, poder popular, Estado proletário, mas sim democratizar a democracia, ampliar a democracia, controle social, participação popular. Toda uma linguagem domesticada que se propunha não a derrubar, destruir o capitalismo, mas a melhorá-lo, fazê-lo mais democrático, menos desigual. Aí, nessa grande noite neoliberal, em que o máximo que se poderia fazer é oferecer uma oposição tímida ao neoliberalismo, em 1999 um militar ganha a eleição na Venezuela. E o que esse militar traz à cena política de volta? Primeiro, Hugo Chávez, que era um grande pensador, atenção, se retrata no Brasil Hugo Chávez como um bruto, um burro, né, meio caricato, e aí falava de religião. Foi num encontro, e aí o Bush estava lá, e ele falou que Satanás esteve lá, que ele ainda sentiu o cheiro do enxofre. Se retrata Hugo Chávez como alguém imbecil, mas na verdade Hugo Chávez era um grande pensador, tinha um domínio profundo das obras de Rousseau, Lenin, Carl Schmitt, Stephen Meszaros, Gramsci, conhecia todos os autores fundamentais da teoria política moderna e contemporânea. E Hugo Chávez, o primeiro elemento é que ele questionou a democracia liberal. Hugo Chávez ele não aceitou a ideia de que a democracia liberal era uma espécie de fim da história e se tratava de, no máximo, melhorar essa democracia. Ele é líder de um movimento que falou em democracia protagônica, na ideia de que a soberania não se delega, mas se exerce pelo povo a partir dos mecanismos de democracia direta e participativa de seus órgãos de base. E que a representação deve ser um elemento minoritário e não majoritário no que deveria ser um sistema democrático. Então Hugo Chávez se elege com a promessa de convocar uma constituinte. É um agitador político, um agitador comunicacional nesse processo de chamar uma constituinte, que é uma constituinte exclusiva e soberana que a gente nunca teve na história brasileira. Então se chama uma eleição exclusiva, elege um congresso constituinte para formular uma nova constituição, com intensa participação popular, coisa que o Brasil nunca viu na sua história. Esse Congresso Constituinte, enquanto está trabalhando, você tem um Congresso normal com funções limitadas, basicamente orçamentárias e a política mais cotidiana. Quando essa Constituição é terminada, ela é submetida a plebiscito popular e aí é aprovada. E depois de aprovada, se cria um sistema político, é o que os venezuelanos chamam de processo de refundação do Estado, que tem mecanismos de democracia direta, de participação popular, de revogação de mandatos, de protagonismo popular nas decisões orçamentárias de alocação de recursos, que nenhum outro Estado da América do Sul tem. Então se coloca como autoritário um sujeito que foi promotor de um modelo de sistema político que se propõe a ir além da democracia liberal burguesa, que coloca a ideia de que democracia não é um processo formal de eleição. Democracia é o povo exercendo diretamente a sua soberania. Dentro dessa ideia de democracia protagônica, como não existe poder político sem força repressiva, alguns anos à frente, Chávez vai estimular a criação de milícias populares, os trabalhadores armados. Ele sempre dizia que a sua revolução é pacífica, porém armada, para não repetir o erro do Salvador Allende e da Unidade Popular no Chile, que tentou uma transição ao socialismo com um povo sem armas e veio um golpe de Estado articulado com o imperialismo e acabou tudo. Então Chávez, dentro de uma estratégia nacional de defesa, estimula a criação de milícias populares também como parte estratégica do seu pensamento, que se o povo é soberano, se ele exerce a soberania a partir de diversos mecanismos de democracia direta e participativa,
e os elementos de democracia representativa estão sujeitos a intenso controle popular, como revogação de mandatos, esse exercício da soberania também tem que se expressar na relativização do poder repressivo do Estado. O povo vai estar armado. Aliado a isso, pouco tempo depois, Chávez também estimula a criação das comunas populares, o fortalecimento das comunas enquanto elemento estruturador de um novo poder político, um Estado comunal socialista. Reflexão de Chávez, inclusive, muito inspirada na obra do pensador Steve Meszaros, que Chávez conhecia, leu profundamente e era amigo pessoal do próprio Meszaros, que também nutria uma admiração política e pessoal pelo Chávez. Então esse é o primeiro elemento que os liberais não toleram no Hugo Chávez. Hugo Chávez, diferente de Lula, diferente de Pepe Mujica no Uruguai, ele foi além da democracia liberal. Ele não colocou em questão construir a ditadura do proletariado, construir o poder popular, mas ele colocou em questão ir além da ideia de que democracia é uma mera representação fundamentada numa constituição com eleições. Democracia é exercício de soberania popular direta. Para piorar a situação e colocar terror na cabeça dos liberais, Chávez é o responsável na América do Sul por recuperar para o vocabulário político as palavras revolução e socialismo. Atenção, esse ponto é muito importante. Na segunda metade dos anos 90, praticamente ninguém na América do Sul, nenhuma organização de esquerda com alguma importância de massas, falava em revolução e socialismo. Claro, sempre tem aqueles partidos comunistas revolucionários menores, aquele professor universitário, aquele intelectual que ainda falava em revolução e luta de classes, mas com peso de massas, as massas populares, a classe trabalhadora falando de revolução e socialismo, e saiu da cena histórica da América Latina. Hugo Chávez vem com a formulação de o socialismo do século XXI, que não é socialismo. Uma formulação que eu, enquanto comunista, marxista-leninista, discordo. Assim como Chávez vem com a formulação da Revolução Bolivariana, que é uma revolução democrática no sentido de Florestan Fernandes, ou seja, as massas participando da política, tomando um protagonismo político e tensionando o sistema político para uma incidência cada vez maior do poder popular. E essa revolução democrática também com uma forte perspectiva anti-imperialista. Não é uma revolução socialista. A despeito disso, porém, é fundamental que todo comunista, todo revolucionário da América Latina reconheça que Chávez reintroduziu no vocabulário político das massas venezuelanas, e que influenciou toda a América do Sul as palavras socialismo e revolução. O movimento Rafael Correa, no Equador, se autodenominou Revolução Cidadã. O movimento na Bolívia, do MAS, que levou ao governo Evo Morales, e o Álvaro Garcia Linera, recentemente derrubados por um golpe de Estado, também se colocavam com uma revolução. A palavra revolução voltou ao vocabulário político. Isso é fundamental, isso não é uma coisa pequena, uma coisa menor. A gente pode discordar, como eu discordo, da forma como Chávez formulava o conceito de socialismo e da forma como Chávez formulava o conceito de revolução. Eu não concordo, só que aí veja, a gente não está num debate sobre só políticas públicas. A gente não está num debate sobre injustiça social, exclusão social, sobre reduzir um pouquinho a desigualdade. A gente está num debate sobre revolução. Está num debate sobre socialismo. Então a classe trabalhadora na Venezuela fala de socialismo, fala de revolução bolivariana, fala de melhorar o socialismo, aprofundar o socialismo, construir o socialismo de verdade na Venezuela. Isso é algo que tinha sido banido da América Latina com o ciclo de golpes e de ditaduras empresarial-militares, que tiveram justamente essa função: retirar a radicalidade da política e criar uma política burguesa morna, com paz social, em que se revezam no poder partido A, partido B, que tem uma diferença aqui, outra ali, mas ninguém coloca em questão o capitalismo, ninguém coloca em questão o poder político burguês, ninguém coloca em questão a propriedade latifundiária da terra, ninguém coloca em questão o domínio dos monopólios privados na economia. Com Chávez, a palavra revolução, a palavra socialismo
voltam à ordem do dia na Venezuela com impactos em toda a América Latina. O terceiro elemento que os liberais também não perdoam Chávez, os liberais e alguns setores da esquerda também, bem comportadinhos, bem educadozinhos, bem parisienses, eu dizia, é porque com Chávez voltou à ordem do dia palavras de ordem sobre nacionalização de propriedades estrangeiras. Quando a burguesia, que controlava a exploração do petróleo na Venezuela em aliança com o imperialismo, tentou derrubar o governo Chávez, fazendo o famoso paro petroleiro, paralisando a produção de petróleo da Venezuela, qual foi a reação do Hugo Chávez? Foi tentar agradar a burguesia, fazer como Lula, escrever uma carta ao povo brasileiro, que na verdade era a carta dos banqueiros, dizendo que ia ser bem comportado, que ia respeitar os contratos. Chávez foi lá e nacionalizou a PDVSA. E veja, nacionalizar a exploração do petróleo na Venezuela significa nacionalizar a principal riqueza do país. A economia venezuelana até hoje é uma economia rentista, que depende da renda do petróleo. Então, quando o Chávez nacionalizou o petróleo venezuelano, ele foi no setor de principal renda da economia capitalista dependente venezuelana. Ele colocou em questão e debate a expropriação dos monopólios estrangeiros que exploram a América Latina e nada trazem de benefício para os povos. Aquele debate dos anos 60, quando, por exemplo, o Brizola expropriou no Rio Grande do Sul dois monopólios estrangeiros, entre eles a famosa ITT, que teve posição central no golpe contra Salvador Allende no Chile alguns anos depois, o debate sobre nacionalização tinha saído de cena. Praticamente mais ninguém falava do tema. Hugo Chávez trouxe de volta o debate sobre a necessidade de nacionalizar os monopólios estrangeiros aqui atuantes, de controlar nacionalmente as riquezas naturais e minerais desses países latino-americanos. Países que têm suas veias abertas da América Latina, que sangram cada vez mais, onde todos os anos se tiram bilhões de dólares em petróleo, em minério, em madeira, em soja e por aí vai, em cobre. Os países latino-americanos continuam cada vez mais pobres, mais dependentes, mais subdesenvolvidos. Então Chávez, sem ser um marxista-leninista, um comunista revolucionário, ele atacou a propriedade burguesa. Ele relativizou a sacralidade da propriedade burguesa dos meios de produção. Colocou fogo na política. Então veja, os liberais eles nunca vão perdoar Hugo Chávez por defender essas três ideias básicas. Que democracia não é só um regime constitucional com eleições, que democracia precisa ser o povo exercendo a soberania direta, povo esse organizado em comunas, em movimentos populares, em sindicatos e armado. Porque, como diria a Lênin, a garantia da democracia é um fuzil na mão de cada trabalhador. Chávez trouxe de volta para o vocabulário político revolução, socialismo e, agrego, anti-imperialismo. Um forte sentimento de combate anti-imperialista, de latino-americanidade. E também colocou em questão o papel dos monopólios estrangeiros na nossa economia. Tudo isso com uma estética, um simbolismo muito latino-americano, reivindicando Simão Bolívar, José Martí, Fidel, Che, Camilo Cienfuegos, Abreu e Lima, San Martín. Para uma esquerda profundamente europeia, colonizada, que vive querendo imitar a última moda de Paris, a última moda de Londres, a última moda de Berlim, que sonha em conseguir aplicar Habermas, Foucault, Bourdieu, Dardau, Lavaux, Zizek, Adorno, tenta conseguir eternamente aplicar esse pensamento na periferia do sistema capitalista, assusta um líder político que está constantemente falando em Simão Bolívar, em bolivarianismo, em Che Guevara, em Fidel, nos povos originários da América Latina, que está citando Tupac Katari, as rebeliões indígenas do século XVIII. Chávez era profundamente latino-americano e colocou em debate a necessidade inescapável da integração latino-americana como horizonte estratégico de emancipação dos povos. Sem integração, sem união da América Latina, não era possível
controlar as suas riquezas, enfrentar o subdesenvolvimento, a dependência, combater o imperialismo. Essa esquerda liberal colonizada também nunca vai perdoar isso. Tenta se comparar com Bolsonaro, Hugo Chávez, porque o Hugo Chávez era militar. É verdade, o Hugo Chávez era militar. Quando Hugo foi eleito em 99, Bolsonaro elogiou, porque na época Bolsonaro era um militar de direita, só que nacionalista, contra privatizações, contra a abertura indiscriminada da economia aos monopólios estrangeiros. Só que enquanto Bolsonaro representa a pobreza, a miséria, o extermínio do nosso povo, a entrega das riquezas naturais ao Brasil, aos monopólios estrangeiros, a submissão a Israel e aos Estados Unidos, uma política anti-latino-americana, Chávez representava a integração latino-americana, a valorização da nossa cultura, o anti-imperialismo, o resgate das ideias de Simón Bolívar, de José Carlos Mariátegui, de Che Guevara e tantos outros heróis e heroínas da história da luta anti-imperialista na América Latina. Por fim, é muito engraçado comparar Bolsonaro, né, um ultra neoliberal fanático pelo consenso de Washington, pelo neoliberalismo, pelo entreguismo, com Chávez, um político que usou a renda do petróleo, e pela primeira vez na história da Venezuela a população desfrutou da renda do petróleo, em que a pobreza caiu enormemente, a miséria caiu enormemente, se acabou com o analfabetismo, criou o maior programa de moradia da história da Venezuela, o maior programa de ampliação da assistência à saúde da história da Venezuela. A FAO certificou em 2014 a Venezuela como um país que é exemplo de segurança alimentar e no processo de eliminação da fome. O PIB da Venezuela cresceu 3 vezes de tamanho com o governo Hugo Chávez. Claro que depois de 2014 começa uma crise econômica que a Venezuela não saiu até hoje. O fundamental é que de 99 a 2014 a Venezuela foi exemplo de avanços de direitos sociais. Foi o período de maior distribuição de riquezas da história do país. E aqui eu vou usar uma frase clássica do Lula, né? Nunca na história da Venezuela o povo trabalhador teve tanto acesso à saúde, à educação, à cultura, a lazer, à casa, à alimentação e direito à informação. Porque Chávez atacou o monopólio midiático que serve às oligarquias do continente ao imperialismo e democratizou a comunicação, colocando o poder de se comunicar nas mãos também da classe trabalhadora. Isso é outra coisa que os liberais não perdoam. E aqui eu vou ser bem duro porque eu acho que é necessário. Depois da eleição de Bolsonaro se criou um mito de que o jornalismo é indispensável ao autoritarismo, em que o autoritarismo não gosta do jornalismo e o jornalismo é um antídoto ao autoritarismo. Nada mais falso e imbecil na história da América Latina. Esses monopólios de mídia, esse jornalismo mainstream, profissional, das grandes empresas de comunicação, eles apoiaram ciclos de golpes militares na história da América Latina. Eles apoiaram a política neoliberal de destruição do nosso povo, das empresas públicas, da soberania nacional. Eles apoiaram todos os ciclos de golpes de Estado recente, no Paraguai, no Haiti, em Honduras, em El Salvador, no próprio Brasil, na Bolívia, no Equador. Esse jornalismo dominante, esses monopólios da comunicação, são fundamentais para legitimar o genocídio da população negra no Brasil. São fundamentais para legitimar políticas militaristas contra as maiorias, como o PP no Rio de Janeiro. São fundamentais para esconder o genocídio que está acontecendo na Colômbia contra ex-integrantes das Farc, que se transformou em partido civil, não militar. Eles estão sendo assassinados um a um, aos milhares, e os monopólios de mídia escondem, as notícias não chegam. Então, Chávez não era contra a liberdade de imprensa. Chávez era contra o domínio burguês da informação, que serve como elemento de escravização do nosso povo. E qualquer esquerda digna desse nome e que tenha de verdade um projeto para a classe trabalhadora, para a soberania do país, tem que enfrentar o monopólio da comunicação e dizer claramente que a Globo, que a Record, que o SBT precisam ser fechados. Precisa se acabar essa concentração do poder da comunicação,
criar uma diversidade de canais, de mecanismos de comunicação e colocar o poder da comunicação da TV na mão das classes trabalhadoras a partir dos seus movimentos populares, dos seus sindicatos, das suas organizações culturais, diversificar a comunicação para fazer com que ela não seja esse instrumento alienante contra o povo e contra a soberania nacional. Esse é um crime que Hugo Chávez cometeu e que a burguesia nunca vai perdoar. É por isso que, inclusive, lá atrás, o senhor Roberto Marinho e a Rede Globo odiavam tanto Brizola, né? Que Brizola falava em fechar a Globo abertamente, em rever a concessão da Globo. E hoje em dia, a maioria dos políticos mais conhecidos, mais famosos, inclusive o senhor Ciro Gomes, que fala que o melhor caminho é o controle remoto, não colocam mais essas palavras firmes. É por isso, meus amigos e amigas, que os liberais de esquerda e de direita, que os democratas, que os fofinhos, que os afrancesados, eles odeiam tanto o Hugo Chávez. Porque o Hugo Chávez representa uma radicalidade, uma latino-americanidade, uma vontade de soberania popular que a imensa maioria da esquerda brasileira despreza, não tem e não se propõe a construir. É por isso que eles atacam tanto Hugo Chávez e é por isso que pessoas comprometidas com a Revolução Brasileira, como eu, embora discordando de vários aspectos de Hugo Chávez, têm uma tarefa central: defender a memória e o legado do grande comandante da Revolução Bolivariana. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei, eu amo gravar vídeo batendo nos liberais, porque como vocês sabem, né, bater em liberal é meu esporte preferido. É claro que eu tô falando teoricamente, né, gente? Pelo amor de Deus, senão vem uma denúncia aí no The Intercept, um textão contra mim. Não deixe de ouvir o Revolution, o melhor podcast da América Latina, do Brasil e da China, né? O podcast mais ouvido lá pelo Partido Comunista da China. Confere também aqui na descrição do vídeo os cupons de desconto que estão disponíveis para a galera que acompanha o canal. Lê o material que vai estar na descrição do vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, questionamento, pergunta, pedido de mais material, me chama lá no Instagram, que eu estou sempre respondendo. Atenção, galera, no Instagram, não no Facebook, eu não respondo inbox do Facebook. É isso, obrigado e até a próxima.